Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Ele tinha decidido fazer uma trilha para um lago do estreito. Gostava sempre de ir sozinho. Era o seu momento de contato com a natureza. Essa é uma trilha que as pessoas pediam que fosse evitada, pois além de ter o acesso perigoso, os moradores da região falavam que ali aconteciam algumas coisas estranhas. Animais desapareciam, pessoas sumiam, seres estranhos eram vistos de noite. Nada que fosse comprovado, e Marlon também não acreditava nessas coisas. Nunca havia sido supersticioso, e sempre que ia em algum lugar pela primeira vez, parecia estar ouvindo sempre as mesmas histórias. Com a sua mochila nas costas, ele foi para encarar a trilha. Sabia que nela tinha tudo o que precisava realmente. Uma bússola, seu celular que poderia não ter sinal, alguns alimentos secos e um pouco de água. Não precisava levar muito. Poderia ao longo do caminho reabastecer a sua garrafa. Ninguém sabe ao certo em que ponto Marlon havia desaparecido. Sua família esperou seu retorno. Ele sempre chegava cansado e ia direto para o banho. Depois deitava na cama e assistia televisão até cair no sono. Mas depois daquela trilha, ele não havia retornado. Sua família achou estranho. Tentou o contato pelo telefone e estava fora de área. Ligou para seus amigos e ninguém sabia do seu paradeiro. O pânico começou a tomar conta da sua mãe. No dia seguinte, bem cedo, ainda sem notícias, ligaram para a polícia. Eles foram orientados a aguardar em casa. Poderiam receber um telefonema com alguma explicação ou coisa que o valha. Naquele mesmo dia mais tarde, alguns amigos de Marlon foram ajudar as equipes de resgate. Nenhum sinal dele durante a trilha inteira. Não acharam nenhum indício que ele tivesse se perdido por ali. Alguns mergulhadores foram contratados para procurar algo no Lago do Estreito. Ele poderia ter nadado e ficado preso por alguma raiz no fundo do lago e morrido afogado. Seria uma coisa muito triste. Mas esse tipo de morte não é tão incomum assim. Acidentes como esse ocorrem aos montes no mundo. Mas os mergulhadores não encontraram nada, nenhum pertence, nenhum sinal. Depois de dias de procura, a coisa mais provável que pudesse ter acontecido era um homicídio. Alguém foi ao assaltar, aconteceu uma luta e Marlon havia morrido, acabando sendo enterrado em algum lugar na mata. Se algum animal o desenterrasse nos próximos anos, o mistério acabaria. Mas a sua família ainda manteve a esperança de que Marlon estivesse vivo. A cada dia que passava, a esperança ia diminuindo. A sua família e amigos acabaram voltando à rotina da vida. Trabalho, estudos e etc. Seus pais com um rombo no coração. Não se supera a morte de um filho assim tão fácil. Não é do ciclo natural da vida. Os filhos enterram os pais, não o contrário. 2 anos mais tarde, quando de Marlon só haviam lembranças, alguém tocou a campainha da casa dos seus pais. Um velho atendeu a porta e quase caiu para trás. Fez uma cara de susto. Segurou a lateral da porta para não cair. Gritou para sua esposa vir o mais rápido possível.
A pessoa que havia tocado a campainha era Marlon. Estava com a mesma aparência de 2 anos atrás. Seu pai lembrava bem, pois todos os dias olhava uma foto que o filho havia tirado, minutos antes de sair para a trilha. Marlon, sem jeito, pediu que seu pai se acalmasse. Ele só tinha ido na trilha e voltado. Parecia ainda não saber que haviam se passado 2 anos. Para ele, parecia que haviam se passado apenas algumas horas. Quando sua mãe chegou, correu para abraçá-lo. Foi gritando que um milagre tinha acontecido. Que Deus, ele era muito bom por ter atendido suas preces. Seu pai apertou forte o ombro de Marlon e notou uma coisa estranha. O filho estava usando uma roupa completamente diferente daquela que tinha saído. Mas também, dificilmente estaria com a mesma roupa anos depois. Sua mãe notou o mesmo. Ela perguntou aonde ele tinha passado todo aquele tempo. Estava curiosa. Tentava não passar um ar de raiva. Você nos deu um susto e tanto. Por que fugiu? Ela queria evitar justamente esse tipo de pergunta. Mas Marlon não estava entendendo muito bem. Achou muito estranha a reação dos pais. Para ele, o tempo não tinha passado. Mas ele também notou que estava usando roupas estranhas. Quando ele contou que tinha ido fazer a trilha, achou um pouco difícil alguns trechos, pois a mata era muito fechada, dificultando a visão. Ele facilmente poderia se perder. Mas com a sua experiência achou a queda de água e o lago do Estreito. Disse ter comido um pouco, tirado o tênis para colocar o pé na água. Depois, virou de lado e deitou um pouco, caindo no sono. Quando levantou, sabia que estava pronto para voltar, e foi o que fez. Ele veio direto para casa. Seus pais, então, contaram para ele que haviam se passado 2 anos, que a equipe de resgate não achou nada, nenhuma pista do que poderia ter acontecido, e a vida, ela tinha seguido, muito triste, porém, ela não pode parar. Agora Marlon estava ali de novo. Nada estava fazendo muito sentido. Por um breve momento, Marlon se sentiu estranho, parecendo se recordar de algo. Olhou para suas roupas e realmente eram diferentes. Resolveu checar a sua mochila. Quando ele abriu, notou que seu celular não estava ali dentro. E a sua garrafa de água também não. Na verdade, nada do que havia levado estava ali. Só havia um pergaminho. Ele pegou e abriu. Seus pais se aproximaram para olhar, achando aquela história toda muito estranha e absurda. Seu pai disse que aquilo ali parecia o mapa do tesouro. Marlon percebeu que o lugar do X, que normalmente nos filmes marcava onde o tesouro estava enterrado, era o fundo do lago do Estreito. Ele sentiu uma grande vontade de voltar ao lago, ainda mais depois do que tinha acabado de ouvir. Era necessário um retorno, mas seus pais tiraram isso da sua cabeça. O que poderia ter acontecido naquele dia com o jovem Marlon? As lendas dos desaparecimentos podem estar ligadas ao lago. Ali, naquele ponto do planeta, pode ser uma passagem para uma outra dimensão. Quando ele adormeceu, um portal secreto se abriu e ele acabou pulando para uma outra realidade paralela. Alguns segundos nessa outra realidade poderiam significar anos na nossa. O grande X no mapa é uma questão em aberto que precisa ser explorada. Uma história não termina sem que as pessoas descubram o que pode ter ali. Imagina um dia cair no seu colo um mapa desses bem antigo, com uma marca que aponta bem para o seu quintal. Não vale a pena fazer o risco, um grande buraco, para encontrar algumas moedas de ouro? Eu acho que elas talvez
valham o seu sacrifício. A curiosidade é uma bênção. Mas vocês já ouviram falar que também pode muito bem ser uma maldição? Pois bem, quando um dos amigos dessa história recebeu na rua um panfleto o convidando a conhecer o famoso chá, não pensou duas vezes em convidar seus amigos para essa grande aventura. 6 amigos, todos estudantes de uma universidade, que decidiram passar um fim de semana em um acampamento na floresta, onde havia uma comunidade alternativa que oferecia uma experiência espiritual com o chá de Santo Daime, também conhecido como ayahuasca. Eles tinham ouvido falar dos efeitos alucinógenos da bebida, que supostamente abria as portas da percepção e revelava os mistérios do universo. Eles estavam curiosos e ansiosos para experimentar algo diferente e caótico. O acampamento ficava em uma área isolada, cercada por árvores densas e um rio caudaloso. Havia várias barracas de lona, uma fogueira, uma cozinha improvisada e um galpão de madeira, aonde aconteciam as cerimônias com o chá. Os moradores do lugar eram pessoas estranhas, de aparência suja e roupas rasgadas, que falavam pouco e olhavam muito. Eles se diziam seguidores de um mestre espiritual, chamado de Pai João, que vivia em uma cabana no alto da montanha e só descia em ocasiões muito especiais. Os amigos foram recebidos por um homem magro e barbudo, que se apresentou como Orione. Ele disse que era o responsável pelo acampamento e que iria orientá-los sobre o uso do chá. Ele explicou que ele era feito com 2 plantas da Amazônia, a chacrona e o mariri, que continha uma substância chamada DMT, capaz de induzir estados alterados de consciência. Ele disse que o chá era sagrado e que deveria ser tomado com respeito e reverência, seguindo as instruções do mestre Pai João. Orione, então, levou os amigos para o galpão, onde havia um círculo de cadeiras e um altar com velas, flores e imagens de santos. Ele disse que eles participariam de uma sessão noturna com o chá, que começaria às 21 horas e que duraria até o amanhecer. Ele disse que eles deveriam jejuar durante o dia, beber bastante água e evitar álcool, drogas e sexo. Ele disse que eles deveriam vestir roupas brancas e levar um cobertor e um balde para cada um. Ele disse que poderiam sentir náuseas, vômitos, diarreias, entre outros desconfortos físicos durante a sessão, mas que isso era normal e fazia parte do processo de purificação. Ele disse que eles deveriam ficar sentados em silêncio durante a sessão, sem conversar ou se levantar, a menos que fosse necessário. Ele disse que eles poderiam ver, ouvir ou sentir coisas estranhas durante a sessão, mas que isso era fruto da imaginação e não deveria ser levado a sério. Ele disse que eles deveriam confiar no mestre Pai João, que guiaria pela jornada espiritual. Os amigos concordaram com as regras e se prepararam para a sessão. Eles estavam nervosos e excitados ao mesmo tempo. Eles não sabiam o que esperar do chá, mas tinham certeza de que seria uma aventura inesquecível. Eles ficaram debatendo por horas e faziam planos para o depois da experiência. Certeza que quando voltassem,
teriam ótimas histórias para contar. Às 21 horas, os amigos entraram no galpão e se sentaram nas cadeiras. Havia cerca de 20 pessoas no círculo, incluindo Orione e alguns moradores do acampamento. No centro do círculo, havia uma mesa com uma jarra de barro cheia de um líquido escuro e viscoso, o famoso chá de Santo Daime. Um dos amigos olhou fazendo uma cara de nojo. Torceu um pouco o nariz com o conteúdo da jarra. Um outro, vendo o amigo fazendo coisa que não devia, o cutucou, chamando a atenção. Ele fez que entendeu com a cabeça e ficou no seu lugar, esperando a sua vez de ser servido. Orione pegou a jarra e começou a servir o chá em pequenos copos. Ele passou por cada pessoa do círculo, dizendo algo como "Salve o Deus" ou "Salve a Rainha". Antes de entregar o copo, quando chegou aos amigos, ele disse: "Este é o chá da morte. Ele vai matar o seu ego e renascer o seu espírito. Beba com fé e coragem." Os amigos pegaram os copos e beberam chá. O gosto era amargo e repugnante, como terra misturada com vinagre. Eles sentiram uma ânsia de vômito, mas se controlaram. Eles devolveram os copos para Pedro e os colocou de volta na mesa. Orione então se sentou em uma cadeira e disse: "Agora, vamos esperar o efeito do chá. Ele pode demorar alguns minutos ou algumas horas, dependendo de cada um. Não se assuste com o que vão ver ou sentir. Lembre-se de que tudo é ilusão. O único real é o Mestre Pai João, que está aqui conosco, em espírito. Ele vai nos proteger e nos ensinar. Vamos cantar alguns hinos para louvar o seu nome e pedir a sua bênção." Orione, então, começou a cantar uma música em um idioma desconhecido, que parecia uma mistura de português, espanhol e indígena. Os outros moradores do acampamento se juntaram a ele, formando um coro harmonioso e hipnótico. Os amigos tentaram acompanhar a melodia, mas não entendiam as palavras. Eles ficaram cantando por um tempo, sem saber quanto tempo exatamente. Eles começaram a sentir um calor no corpo, uma tontura na cabeça, uma pressão no peito. Eles começaram a suar, a tremer, a arfar. Eles começaram a ver cores, formas, luzes, sombras. Eles começaram a ouvir vozes, risos, gritos, sussurros. Eles começaram a sentir medo, angústia, dor, prazer. Eles entraram em um estado de alucinação profunda, onde a realidade se misturava com a fantasia, onde o passado se confundia com o presente, onde o bem se confrontava com o mal. Eles viram coisas terríveis e maravilhosas. Um deles viu seu pai morto. Ele disse que estava orgulhoso dele e que o amava muito. O outro viu seu cachorro de infância, que lhe lambeu o rosto e lhe convidou para brincar. O outro viu a sua namorada, que lhe beijou apaixonadamente e lhe disse que estava grávida. O outro viu seu ídolo musical, que lhe elogiou o talento e lhe ofereceu uma parceria. Outro viu seu professor favorito, que lhe ensinou uma lição importante e lhe deu um abraço. O outro viu seu melhor amigo, que lhe traiu e lhe roubou. Eles também viram coisas horríveis e assustadoras. Um deles viu um monstro de dentes afiados e garras afiadas, que lhe rasgou a carne
e lhe devorou as vísceras. O outro viu uma cobra gigante e venenosa, que lhe enrolou no corpo e lhe picou nos olhos. O outro viu um palhaço sorridente e malvado, que lhe cortou os dedos e lhe enfiou agulhas nas unhas. O outro viu uma boneca de porcelana e cabelos loiros, que lhe falou com uma voz infantil e lhe arrancou os cabelos. Outro viu um espelho quebrado e sujo, que lhe mostrou o seu rosto deformado e envelhecido. Um outro viu uma aranha peluda e nojenta, que lhe teceu uma teia e lhe injetou um veneno. Eles também viram coisas estranhas e incompreensíveis. Um deles viu um labirinto de espelhos, onde se perdeu entre reflexos distorcidos e ilusórios. Outro viu um jardim de flores, onde cada flor tinha um rosto humano e uma personalidade própria. Outro viu um relógio de areia, onde o tempo corria ao contrário e as coisas mudavam de lugar. Outro viu um xadrez de cores, onde as peças eram animais fantásticos e as regras eram aleatórias. Outro viu um livro de páginas em branco, onde as palavras apareciam e desapareciam, conforme o que sua visão queria mostrar. Outro viu um circo de horrores, onde os artistas eram monstros deformados e os espectadores eram vítimas torturadas. Eles não sabiam se estavam sonhando ou acordados, se estavam vivos ou mortos, se estavam sós ou acompanhados. Eles não sabiam quem eram, onde estavam, o que faziam. Eles não sabiam nada. Eles só sabiam que estavam sofrendo. Eles queriam que aquilo acabasse. Eles queriam voltar à realidade. Eles queriam sair daquele pesadelo. Mas eles não podiam. Eles estavam presos no chá da morte. E o chá da morte não tinha piedade. Ele os levava cada vez mais fundo na escuridão, cada vez mais longe da luz, cada vez mais perto do inferno. Ele os fazia ver o que eles mais temiam, o que eles mais odiavam, o que eles mais negavam. Ele os fazia enfrentar os seus demônios, os seus pecados, os seus segredos. Ele os fazia confessar as suas culpas, as suas vergonhas, as suas fraquezas. Ele os fazia sofrer as suas dores, as suas perdas, as suas mágoas. Ele os fazia chorar, gritar, implorar. Ele os fazia enlouquecer. E ele não parava. Ele só parava quando eles morriam. E eles morriam, um a um. Um deles morreu de medo, quando o monstro lhe arrancou o coração. O outro morreu envenenado, quando a cobra lhe injetou no sangue. O outro morreu de dor, quando o palhaço lhe perfurou o cérebro. O outro morreu de solidão, quando a boneca lhe quebrou o pescoço. Outro morreu de velhice, quando o espelho lhe sugou a vida. O outro morreu de asfixia, quando a aranha lhe envolveu na teia. Eles morreram sem saber por quê. Eles morreram sem dizer adeus. Eles morreram sem deixar rastro. E ninguém se importou. Ninguém se importou porque ninguém sabia. Ninguém sabia porque ninguém viu. Ninguém viu porque ninguém estava lá. Ninguém estava lá porque ninguém existia. Ninguém existia porque tudo era ilusão. Tudo era ilusão porque tudo era o chá. Tudo era o chá porque tudo era a morte. Uma área misteriosa,
que já foi o fundo de um grande mar, lar de grandes lendas e mitos. Atualmente, um grande depósito de sal. Embora as lendas sejam cruéis e muitas das vezes fantasiosas, preciso relatar aqui tudo o que me foi contado por um grande cientista. Todas as suas histórias são documentadas, datadas e com um vasto acervo fotográfico. Até onde as coisas que ele conta e mostra são verdades, não consigo apurar. Mas trago aqui uma história que certamente vai chocar algumas pessoas. Em um lugar do deserto mexicano, onde o calor escaldante distorcia o horizonte e o céu se transformava em um tormento implacável, existia um lugar que o mundo havia esquecido. Era conhecido como a Zona de Silêncio. Um trecho de terra remoto e misterioso, que por razões inexplicáveis, parecia desafiar as leis da ciência. Um cientista destemido, Dr. Andy Brennan, obcecado com os enigmas da Zona de Silêncio, decidiu desvendar os seus segredos. Ele montou uma expedição composta por alguns dos melhores cientistas do mundo, todos atraídos pela promessa de desvendar o inexplicável. O mundo assistiu com expectativa enquanto eles adentraram o deserto árido, equipados com tecnologia de ponta e um desejo inabalável de descobrir a verdade. Assim que a expedição alcançou os limites da Zona de Silêncio, coisas estranhas começaram a acontecer. Comunicadores ficaram mudos, bússolas enlouqueceram e o próprio ar parecia pesar sobre eles. O silêncio era opressivo, como se o deserto tivesse engolido todos os sons. À noite, o céu se tornava um espetáculo de luzes deslumbrantes. Estranhas aparições luminosas dançavam por trás das estrelas, desafiando a compreensão humana e daqueles cientistas, pasmos, olhando a beleza do céu noturno sem as contaminações luminosas do mundo moderno. Alguns homens emocionados olhavam tudo acontecer. Em uma pequena escavação, eles encontraram restos de uma antiga civilização que havia desaparecido há centenas de anos. Alguns registros ainda estavam intactos. Os desenhos pareciam descrever adoração a deuses cósmicos, e alguns outros pareciam um tutorial para um ritual muito estranho e misterioso. O Dr. Andy Brennan sabia que estava perto de uma descoberta que mudaria a compreensão da humanidade sobre a vida, o universo e tudo mais. No entanto, à medida que a expedição se aprofundava na Zona de Silêncio, ficava claro que não eram os únicos seres interessados naquelas terras proibidas. Algo antigo e sombrio os observava, esperando que os seus segredos permanecessem enterrados naquelas areias ardentes. A Zona de Silêncio revelou-se um lugar onde o tempo e o espaço se entrelaçavam, onde a ciência encontrava o mistério. A expedição do Dr. Andy Brennan acabou sendo uma jornada não apenas para desvendar enigmas, mas também para sobreviver aos terrores que aguardavam na escuridão daquele deserto, abençoado para alguns e maldito para outros. Cabe aqui dar a minha opinião e contar que acredito nos relatos do Dr. Andy Brennan, um homem super renomado, dono de muitos artigos sobre diversos assuntos da paleontologia, biologia e diversas outras áreas da ciência. Uma pessoa que sempre foi muito respeitada no meio acadêmico. Não colocaria uma carreira de sucesso em risco, contando uma história que em muitas passagens beira o absurdo. À medida que a expedição foi se aprofundando nos segredos da Zona de Silêncio,
Eles descobriram entradas escondidas no subsolo, que pareciam levar a lugares interessantes e, quem sabe, perigosos. Esses túneis sinistros eram decorados com símbolos que pareciam alienígenas. Algo parecido com uma cabeça de ET, outro uma nave especial, caracteres desconhecidos que não podiam ser decifrados naquele momento. Enquanto exploravam os corredores subterrâneos, a equipe começou a sentir a presença de algo sinistro os observando. Sussurros inquietantes começaram a ecoar pelas passagens escuras, como se as próprias paredes estivessem vivas. O medo tomou conta dos corações dos cientistas, mas a busca pela verdade tinha que continuar. O Dr. Andy Brennan mandou que seguissem em frente, ao invés de recuar. Alguns cientistas ameaçaram protestar, mas decidiram se calar e obedecer. Depois de muito explorarem os túneis, cansados, extenuados e praticamente sem esperanças de encontrarem algo, acabaram achando uma câmara antiga e promissora, que parecia ser o centro de todas as anomalias da zona de silêncio. No centro havia uma cuba, e em cima dela uma esfera misteriosa e pulsante, que emitia uma luz hipnótica, conforme relatado pelo Dr. Andy Brennan. Um artefato alienígena, ou para os descrentes, algo de origem desconhecida. Enquanto a equipe se aproximava da esfera, visões e memórias surgiram em suas mentes, como se estivessem compartilhando a história dos seres que a criaram. Eles viram seres extraterrestres ancestrais que haviam visitado a Terra milhares de anos atrás, influenciando a evolução da humanidade e escondendo-se nas profundezas da zona de silêncio para evitar a interferência e hibernar por um bom tempo. No entanto, algo estava acontecendo com a esfera enquanto a equipe o estudava. Os aliens pareciam estar despertando. A esfera era uma espécie de mecanismo que poderia acordá-los de um longo sono. O chão começou a tremer. As paredes começaram a rachar. A esfera começou a brilhar intensamente. O Dr. Andy pediu que todos corressem para fora dos túneis. Os aliens estavam acordando. O cientista olhou para trás e algo ficou marcado para sempre na sua mente. Em um impulso de coragem, ele sacou a sua pistola e deu um tiro na esfera, que levantou uma enorme luz cegante e estourou em um ruído ensurdecedor. Ele disse depois em uma entrevista que os aliens estavam saindo da esfera como pequenas bolas de gude e rapidamente cresciam para o seu tamanho normal. Algo completamente estranho e assustador. Eles não estavam parecendo nem um pouco amigáveis. Parecia que a longa hibernação mexeram com seus sentidos. Talvez não reconhecessem onde estavam e tratavam os cientistas como inimigos. Eles poderiam ter transformado todo aquele deserto em um enorme pesadelo e levado o caos e a destruição a um mundo já evoluído e estabelecido. A batalha poderia ter sido mais longa do que foi. Os seres poderiam querer tomar a Terra de volta, acabar com tudo e refazer a civilização. Será que eles teriam todo esse poder? Com certeza era algo que o Dr. Andy Brennan não queria testar. Correndo desabalado pelos túneis, assim que os primeiros homens chegaram à superfície, instalaram bananas de dinamite para explodir os túneis e soterrar os seres estranhos. Conforme eles corriam, sons surreais e assustadores vinham de baixo. Os aliens estavam despertando para o mundo e deviam estar vendo a sua fonte de energia destruída. Urrando de raiva, eles buscavam os culpados para a desgraça. Assim que o Dr. Andy subiu, sendo o último a chegar ao topo, eles correram para longe e acionaram um detonador.
Uma explosão se seguiu, soterrando e enterrando para sempre aqueles túneis misteriosos. Um suado cientista olhava atônito para o lugar onde tinha vivido a situação mais estranha da sua vida. Poucos minutos depois, alguém notou que a bússola tinha voltado a funcionar, como que por um passe de mágica. Mas todos naquele lugar sabiam que a razão do mau funcionamento dos instrumentos se devia ao fato daquela misteriosa esfera. Eles poderiam ter deixado o local ali mesmo, naquela hora, mas seria uma covardia com a humanidade se algo ainda estivesse ali na espreita, emergir da terra e tomar a civilização de assalto. Eles montaram armadilhas e esperaram. Mas por um dia inteiro não ouviram nenhum som, nada. O local parecia deserto como sempre havia sido. E o Dr. Andy anunciou que aquela expedição chegara ao fim. Pouco tempo depois, ele lançou um livro contando tudo o que havia acontecido. Pena que as fotos não ficaram claras, ainda mais que estavam em túneis escuros. É importante frisar que todos os acontecimentos estranhos que aconteceram na Zona de Silêncio cessaram depois dessa aventura, corroborando com a história que o cientista contou. Hoje, aquela parte do deserto é um local bastante visitado por turistas, tendo um museu e uma pousada montada no lugar. Fora os guias, que ainda levam os turistas para o exato local onde aconteceu toda a história. Será que algum dia saberemos realmente o que aconteceu com aqueles alienígenas? Será que no futuro alguém vai ter a coragem de escavar aquele local em busca da esfera? A humanidade, com sua enorme curiosidade, sempre me surpreende.